A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Tudo bem, jovens? Como passou a semana? Como foi a nossa última videoaula? Foi bem? Espero que sim. Espero que todos tenham recebido uma boa porção da palavra e também sobre a questão de casamento, né? Foi uma lição muito especial. E hoje nós vamos falar a vocês sobre a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos, porque Paulo vai tratar essa questão e o importante, né, a importância desse assunto, de como esse assunto foi debatido lá entre os irmãos, é algo assim também maravilhoso. Então, a nossa 12ª lição vai dizer da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. O nosso texto do dia diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A nossa síntese textual diz: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. É algo interessante. O que salva o ser humano não são os rituais, não são todo ritual que aquela religião está envolvida que vai salvar, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A nossa lição, ela tem os objetivos que é mostrar a circuncisão no Antigo Testamento, conhecer a circuncisão e o cristianismo e saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. Por que está associado lá na igreja de Corinto? O nosso texto bíblico vai dizer, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18 e 19, e depois Coríntios 8, versículos 2 a 5, diz assim: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circunde. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é, e no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Ou seja, talvez tenha até um sacrifício aos ídolos, mas Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. De repente você então pode chegar a uma conclusão e pensar assim: então eu não devo me preocupar com aquilo que eu levo para dentro da minha casa? Não. Se você não souber a origem, você consagra, abençoa, o seu salário já é um salário abençoado, então você vai abençoar aquele alimento, aquilo que você leva para casa, e de fato vai estar abençoado. Mas se você também descobrir alguma coisa, aí você evita, porque nós temos que ser prudentes também. Mas nós não devemos sair perguntando as coisas, para que nós não sejamos surpreendidos sobre esses assuntos. A nossa introdução diz assim: na igreja em Corinto, havia alguns judeus convertidos a Jesus Cristo. Alguns deles eram influentes e mantinham ainda regras e costumes do judaísmo. Muitos desses costumes contrariavam a mensagem do evangelho. Por isso, o embate ou a disputa entre os judeus convertidos e a Jesus, o apóstolo Paulo, foi constante durante todo o seu ministério. Paulo tinha uma visão que a salvação era pela fé, enquanto eles acreditavam, os judaizantes acreditavam que para ser salvo, para pertencer ao evangelho, precisava praticar a lei, o que a lei determinava. Então nós vamos ver isso aqui muito forte no decorrer da lição. Na lição desta semana veremos
dois assuntos que se destacam entre os coríntios que haviam deixado o judaísmo: a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. O que mais pegava lá era a questão dos alimentos que eram sacrificados aos ídolos e a questão da circuncisão para o homem. Então nós vamos ver que havia um embate, havia uma disputa muito grande entre os judaizantes, Paulo, e aqueles que se convertiam pela mensagem do apóstolo Paulo. Mas nós vamos ver que a igreja, ela trabalhou esta questão a fim de minimizar as disputas e as contendas que haviam entre os irmãos hebreus ou irmãos judeus, né, e aqueles que eram gentios. Circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão teve sua origem em Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele vai então pedir que lhe faça a circuncisão daqueles que eram da sua casa. Então vai ser feita a circuncisão. Vamos lá. A circuncisão é o que então? O que é a circuncisão? A circuncisão é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Deus estabeleceu a circuncisão como sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. O Senhor prometeu que faria de Abraão uma grande nação. A partir dele, todos os seus descendentes do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. O ritual da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia de vida e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, segundo a promessa feita a Abraão. A desobediência a essa ordenança divina resultaria na expulsão da comunidade, e isso poderia também significar estar no deserto, ser abandonado, né, porque não queria fazer parte do povo, e também poderia ser escravo ou até mesmo ser levado à morte. Eu fiz assim um levantamento, uma breve pesquisa, e quando nós observamos a questão da circuncisão, ela é fundamental, ela é muito importante, principalmente naquela época, quando Deus tira Abraão de um meio de um povo idólatra, de um povo pagão, um povo que estava acostumado às práticas, até mesmo já, né, a gente vai ver no tempo de Noé a questão, né, das festas, e a gente começa a associar isso aí também no tempo de Abraão, no contexto de Abraão, as festas, as orgias. Haja vista Sodoma e Gomorra, como era o costume das gentes. Então, a ideia que se tem também, a questão da circuncisão, principalmente ela é feita no órgão sexual masculino, era uma ideia de quê? Que aquele homem, aquele menino que seria um adolescente, um jovem, um homem, mesmo se ele estivesse em uma terra pagã, por exemplo, e ele desejasse se relacionar, ter uma relação sexual ilícita com aquela mulher, então ele ia, ao ele lembrar, ou no momento do ato, a hora que ele olhasse o seu órgão sexual, ele ia lembrar: eu tenho uma aliança com Deus. Essa prática Deus não aceita. Era um meio que Deus tinha de sempre trazer à memória do seu povo que eles tinham uma aliança. Então era comum isso, era algo assim muito, muito importante. Nós vamos ver também que começou com Abraão
Mas depois, Moisés vai instituir, isso vai estar na lei de Moisés também. A circuncisão passou a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. A prática da circuncisão, iniciada por Abraão, como um tempo, passou a ser um requisito obrigatório na lei mosaica. A não observância dessa regra poderia ser punida com morte. Sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, mesmo que coincidisse com o dia do sábado. Era um dos rituais que mesmo sendo sábado, deveria ser observado. Por quê? Como lemos lá, era a ideia de que ao 8º dia, a criança ela precisava fazer parte do povo. E se ela não viesse, como ela iria fazer parte? Se não circuncidasse, o menino não circuncidasse. Então, ao 8º dia, vamos dizer assim, até o 8º dia, ele estava sem pátria. Ele só ia ser inserido no contexto do povo a partir do 8º dia, quando fizesse a circuncisão. Se não fizesse no 8º dia, só quando fizesse a circuncisão que seria feito, seria inserido aí no contexto da história do povo. Então seria como hoje nós temos a nossa identidade, o nosso CPF, o nosso RG, né, o nosso CPF, e lá, para o povo hebreu, era a questão da circuncisão. No Novo Testamento, Paulo mostra aos coríntios a importância da circuncisão espiritual, alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Todavia, o Pentateuco e os profetas do Antigo Testamento, como em Jeremias, já falavam sobre isso, a importância da circuncisão feita no coração, dentro e não fora. Porque não bastava também fazer a circuncisão e não temer a Deus, e não servir a Deus, e não adorar a Deus. Então a melhor circuncisão é aquela que é feita no prepúcio do coração, é quando o coração é cortado, e Deus então faz ali a aliança. A lei da circuncisão não libertava o povo judeu da escravidão do pecado. Os judeus se achavam superiores aos gentios por serem herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão, e por serem os receptores da lei. Sua identidade e exclusivismo por meio do ritual da circuncisão, que apenas aumentavam mais a arrogância e a hipocrisia. Então eles, por serem circuncidados, se julgavam seus tal. Né? Nós somos o povo, o melhor povo. Nós somos. Só que Paulo vai confrontar isso, porque a circuncisão nada podia fazer. A circuncisão não salvava. A circuncisão não libertava. A circuncisão era só para mostrar se era de Deus, se era povo de Deus ou não. Porque para a salvação, o importante, principalmente no tempo de Paulo, era se o indivíduo de fato tinha um compromisso ou um comprometimento com a mensagem do Evangelho. A circuncisão e o cristianismo, no segundo tópico. O Concílio de Jerusalém deliberou a respeito da questão da circuncisão. A expansão do evangelho para os territórios gentílicos por meio da evangelização fez com que muitos conflitos com relação à circuncisão surgissem. O assunto se tornou tão incômodo que, por volta dos anos 50, depois de Cristo, foi realizado um Concílio de Jerusalém com participação de Paulo, Barnabé e alguns apoiadores da igreja em Antioquia, juntamente com os apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém. Esse concílio aconteceu em Jerusalém, a igreja essa pastoreada pelo irmão Tiago, o meio-irmão do Senhor. Essas questões foram levadas para a igreja porque Paulo não entendia isso, que era necessário o cristão ser circuncidado, precisar ser um judeu para ser salvo, se ele já era um cristão. Então, ficou entendido isso, que não precisava circuncidar. Nesse concílio, então, vai ser batido o martelo que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Ou seja, se o indivíduo é judeu e circuncidou, sem problema. E se ele é gentio e não circuncidou, não tem problema algum. Mas se o gentio também quiser circuncidar também,
sem problema, não teria problema algum também. Então não teria problema algum. O que não deveria ser forçado os gentios a se circuncidar. Então ficou isso determinado. Porém, mesmo tendo sido batido o martelo, sempre tem aqueles que não concordam com as decisões. Por mais que as decisões tenham sido tomadas pela liderança, pela maioria, sempre tem aqueles que continuam trabalhando. Então Paulo, ele sofreu muita perseguição por causa disso. Mas, graças a Deus que passados-se os tempos, os anos, nós vivemos que a Bíblia, ela traz para nós sobre esse assunto. Na igreja em Corinto não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. Paulo demonstra em algumas de suas cartas, em especial em Romanos, que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim pela sua fé no Todo-Poderoso. Ele afirma que tanto os judeus quanto os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Então, aos Coríntios, ele orienta que esta circuncisão continua para quem quer. Se a pessoa é da circuncisão, continue na circuncisão. E quem não é da circuncisão, que não seja observado. E não deve um julgar o outro. Quem é não deve julgar aquele que não é. E quem não é não deve julgar aquele que é. No caso aqui da circuncisão. A verdadeira circuncisão é a do coração. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condiziam com o que eles ensinavam, ou seja, ensinava uma coisa e fazia outra, então não adiantava nada. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorre no interior do ser humano, é aquela que vem de dentro, aquela que ocorre dentro de nós e vai resultar do lado de fora. E aquela que acontece do lado de fora, de repente não vai fazer diferença nenhuma. Então, inclusive as crianças cantam, que a boca fala e o que o coração está cheio. Então nós temos que demonstrar mais aquilo que está dentro de nós. Em seu coração, que só pode ser realizada pelo Senhor. Porque o Senhor que conhece o coração, sabe quem de fato é dele e quem não é dele. Você é dele? Então glorifique ao Senhor. Voltando ainda, a questão lá do nosso primeiro tópico, que eu não falei, e também, quando Deus fala a questão da circuncisão, era um outro quadro, era um outro momento, o povo iria passar muito tempo no deserto, não ia ter de repente uma higiene favorável, ia faltar a higiene favorável para os homens e, consequentemente, ele poderia trazer doenças para a sua esposa. Então era bem mais fácil higienizar, sem ter a pele, como nós vemos lá, a pele que foi arrancada, do que se tivesse a pele ali guardando, de repente, alguns resíduos, sujeiras, e poderia trazer complicação à vida da sua esposa. Então também Deus falou isso, estipulou isso, para que houvesse aí um cuidado em preservar a saúde, tanto do homem quanto da mulher naquela época. Valeu a dica? Então tá. 3. Alimento sacrificado aos ídolos. Os açougues em Corinto, nos dias de Paulo. No primeiro século, os mercados da cidade de Corinto vendiam as sobras das carnes dos animais que eram sacrificadas aos ídolos nos templos pagãos. Comprar nesses açougues era rotina normal na cidade. Não era problema para os seus habitantes, com exceção da comunidade judaica. Os judeus não compravam, não iam entrar lá para comprar. Mas os gentios não viam problema algum, até porque eles já estavam acostumados. E eu vou até dizer algo aqui, que de repente tinha até gentios que o seu parente era dono de açougue. Então ele ia lá e comprava no açougue do seu parente, mesmo sabendo que o seu parente de repente sacrificou lá, mas para ele não tinha problema algum. E nós vamos falar isso aqui também no decorrer da lição. Mas naquela época, então, por causa disso, por causa dessa demanda, é que Paulo vai tratar essa questão das carnes sacrificadas. Então era comum ter, então,
açougues que vendiam o resto daquelas carnes, né, a sobra daquelas carnes que não era sacrificada para quem quisesse comprar. Diz ainda que existiam também naquela época as festas nos pátios daqueles templos, aonde eram servidas carnes. Então, mesmo que de repente a pessoa não ia no açougue, não comprava, mas de repente na festa ele passava lá, estava servindo carne, estava dando carne, servindo carne, ele ia comer a carne e ia embora para casa. E isso dá uma ideia de muitas festas que existem hoje, que às vezes o crente vai e come daquilo que está sendo vendido lá. Não quero entrar no mérito da questão, mas existem muitas festas que são festas que nós sabemos muito bem a origem. Por exemplo, só falando aqui, não quero entrar também nessa questão, a questão do Cosme e Damião. Nós sabemos que são duas entidades, né? Então não é bom que as crianças comam esses doces que são oferecidos para essas entidades, que tem o nome de herê, né? Então temos que ter esse cuidado, precisamos orientar. Mas quantos de nós, sem saber, já não comemos um doce? Deus guardou, mas depois nós temos entendimento, nós temos que sair fora dessa prática. Então havia esse negócio. Então os irmãos, às vezes que não comiam carne, só tinha essa oportunidade para comer carne, quando passava lá na festa. Então Paulo vai tratar essa questão. 2. Comprar carne sacrificada aos ídolos. Com a chegada do evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras como compra de carne que foi sacrificada aos ídolos e que eram vendidas no açougue começou a gerar conflito entre os crentes. Alguns membros continuavam comprando desses açougues e comendo essas carnes sem preocupação, enquanto outros, influenciados pela crença judaica, que tinha certa influência das comunidades cristãs, deixaram de comprar desses açougues por serem carne sacrificada aos ídolos. Comer alimento sacrificado aos ídolos também foi um dos principais assuntos, juntamente com a circuncisão lá do concílio de Jerusalém. Na assembleia que aconteceu lá. Para os cristãos de origem judaica, comer da carne sacrificada aos ídolos era ser semelhante ao que fazia os sacrifícios. Quer dizer, comer era igual quem está fazendo o sacrifício. Mas vamos ver então, mas o pensamento sobre isso, ele é muito importante. Porque de repente, alguém vai lá, naquela época, ele comprava, mas para ele não queria nem saber daquilo. Não queria nem saber, ele não estava preocupado que foi. Os outros que estavam vendo o pecado. Então, se o que eu faço, a ideia de Paulo é essa, se o que eu faço está trazendo escândalo, aquele que é um crente menos fortalecido na fé, então não devo fazer, para não escandalizar, ainda que eu não veja problema algum. Então nós vamos ver que hoje também nós vivemos um contexto muito parecido. Volta e meia aparece listagem aí na rede social de produtos que são oferecidos partes do seu lucro às entidades. A igreja satânica, por exemplo. E você deixa de usar? Nem sempre. Nem sempre. Então, qual era a ideia, hein? Quando você entrar no açougue, quando você for comprar, não pergunte a origem. Não pergunte quem é o dono do boi, quem matou o boi, de qual fazenda que veio, quem plantou o arroz, quem plantou o feijão, quem envasou, quem comercializou, quem trouxe. Não pergunta, vai lá e compra, leva para casa e abençoa. Porque hoje, se nós formos ver, olhando por esse prisma, a gente não vai comprar mais nada. Ou muito pouco. Porque tudo vai ter um envolvimento aí que de repente vai nos trazer prejuízos. Orientações e conselhos a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo traz duas orientações importantes aos crentes de Corinto quanto às coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira orientação era para os crentes mais maduros e que não acreditavam em outros deuses, além do único Deus Criador. Ou seja,
Tinha os irmãos que acreditavam Deus sendo o Deus único e verdadeiro, e sendo maior, todos eles são fichinha diante dele, então para eles não fazia diferença. Só que mesmo assim, ainda escandalizava aqueles irmãos. Então a preocupação de Paulo era essa, que os irmãos fossem escandalizados. A segunda orientação era para aqueles crentes mais fracos que acreditavam em um único Deus, mas na prática temem aos falsos deuses. Tinha aqueles que acreditavam em Deus. Não, se eu fizer isso eu estou pecando. Mas por quê? Porque julgava que os outros deuses que estavam recebendo o sacrifício era maior. E de fato não era. Não era. Eles deveriam pensar assim, não, eu não vou fazer porque eu quero adorar somente ao Deus verdadeiro e não por medo dos outros deuses, entre aspas. Foi o que Elias fez no desafio lá, né? Porque vocês estão entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, serve Baal. Se Deus é Deus, serve a Deus. Sabe o que o povo fez? O povo não falou nada. O povo ficou naquela, vamos ver o que vai acontecer. Dependendo do que acontecer, a gente toma um partido. E tem muita gente assim até o dia de hoje. Então, Paulo, ele vai trabalhar essa questão. Paulo, então, ele vai recomendar que a nossa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Foi o que eu já falei anteriormente. Mesmo que eu entenda que não há pecado, mas se eu vou escandalizar, então eu não devo fazer. Eu não devo fazer. Para não trazer prejuízo espiritual ao meu irmão e à minha irmã. E ele continua então dizendo, os crentes maduros deveriam evitar comer as carnes oferecidas aos ídolos, se isso fosse prejudicar de alguma forma a fé e a consciência dos irmãos mais fracos. Mas, se os irmãos que tem o seu parente que tinha açougue, foi lá, comprou, e aquilo não lhe prejudicava, não tinha problema nenhum. É igual, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para a gente já concluir a nossa lição. De repente você tem na sua casa um parente que é, vamos dizer assim, que é espírita. Você tem um irmão que é espírita. Você tem uma mãe que é espírita. Você tem um parente que é espírita. Ele faz uma festa, você não vai? Claro que você vai. Você não vai deixar de ir na festa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Você vai. Você vai comer o que estiver lá para comer, que você entenda que não vai ferir. É claro, se você vê que lá tem uma bebida, você não vai tomar aquela bebida. Mas se tiver um refrigerante, sabe aquele refrigerante pretinho que tem? Sabe? Você não vai tomar? Claro que vai. Então, a gente precisa estar amadurecido para essas situações. E essa lição aqui também julgo ser uma lição muito importante. Primeiro falando sobre a circuncisão, que nada mais adianta hoje fazer no membro sexual masculino, mas o importante é ser no coração, e a questão das carnes sacrificadas. Maior, sobretudo, é o nosso Senhor. Concluindo a nossa lição, na lição de hoje vimos que havia vários conflitos entre os judeus convertidos a Jesus. A circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações. Cada um fique como está, pois a circuncisão não passa de um ritual externo com significado para os judeus. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada é e que só existe um Deus. Mas para evitar conflito entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada e que eram vendidas nos mercados da cidade, para que não fosse escândalo, para que não trouxesse escândalo àquelas pessoas. Que Deus lhe abençoe e eu lhe aguardo para a semana que vem com aquela que vai ser, acredito que talvez a melhor lição desse trimestre, a ceia do Senhor, o amor e a ressurreição. Vamos falar da maior festa da igreja. Se você chegou comigo até agora, não esqueça de compartilhar. Obrigado você que tem assistido os nossos vídeos, de alguma forma tem interagido. A minha voz hoje está um pouco cansada, e quando a minha voz fica um pouco cansada, às vezes eu atropelo um pouquinho as palavras, mas espero que mesmo assim você tenha sido edificado com a mensagem de hoje. Deus te abençoe e eu te aguardo na nossa 13ª lição.
E nós já vamos trabalhar, olha, o nosso próximo trimestre já chegou aí. Nós vamos falar sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Vai ser algo maravilhoso, vai ser lições também maravilhosas. E eu conto com você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a nossa 13ª lição. Amém.